Graça e paz, irmãos, uma abençoada e excelente noite de sábado. Graças a Deus, Ele tem nos sustentado até aqui, tem nos dado a honra e a glória de estarmos aqui. Desculpe, os cachorros, quando a gente começa, eles começam juntos também, parece que implicam, mas amém. Abram comigo em Marcos 12 e a gente vai falar sobre o tema ressurreição. Ontem nós falamos sobre a morte e hoje a gente vai falar sobre ressurreição. Enquanto vocês procuram para me acompanhar, Marcos 12, 18, a seguir, até o 27. Eu queria pedir a Deus que adentrassem na casa de vocês, que pudesse fazer o final de vocês, principalmente esse feriado prolongado, uns 3 dias, né? Já passou os 2 dias a mais que virão de paz, de benevolência, que os sonhos deles se façam maiores em nós. Porque, como hoje eu ouvi uma live, as coisas de Deus não são pesadas, o fardo não é pesado. E o apóstolo, ao falar, ele falou que a gente deveria examinar se a gente hoje abrir o espelho e se olhar, se a gente está satisfeito com nós mesmos. E se não, o que está impedindo de chegar as bênçãos em nós? Então, que o Senhor Jesus possa abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa viver uma vida em plenitude de Deus. E essa vida em plenitude de Deus, ela tem que trazer paz, felicidade. Ela tem que estar harmônica. Então, se tem alguma coisa desarmônica, ore a Deus e peça uma resposta. Isso não foram palavras minhas, foram palavras de uma live que eu vi de um apóstolo. Amém? E começa assim. Estavam interrogando a Jesus. Então os saduceus se aproximaram dele e perguntaram que não, e diziam, perdão, não haver ressurreição, porque os saduceus eles não acreditavam em ressurreição. Aí chegaram perto de Jesus perguntando-lhe a seguinte pergunta: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de um homem e deixasse sua esposa e não deixasse filhos, que seu irmão tomasse a esposa dele e a levantasse descendência seu irmão. Então, naquela época, por exemplo, se era uma família, ele vai falar isso, e a esposa ficou viúva, sem filhos, para que ela não ficasse desamparada, o irmão teria que tomá-la por esposa e cuidar e levantar descendência, gerar nela um filho, para que, em favor do teu irmão e em favor da mulher também, para que ela não ficasse, né, fosse jogada. Antigamente as viúvas eram lançadas fora da sociedade, né? Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa e morreu sem deixar descendência. O segundo também a tomou e morreu, e nem este também deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. Os 7 a possuíram, sem deixar descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Então, eles exemplificam. Então, foram 7 mulheres, né? Lembrando que o número 7 aí, né, na Bíblia, aí ele é sempre usado como os exemplos, tem um significado. Um dia a gente vai falar do significado dos números bíblicos. Então, ele falou, e as descendências ele não teve, a mulher não gerava. Portanto, lá na ressurreição, já que eles não acreditavam, diziam não ter, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a sua mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Então a pergunta era simples: eu era casada com um, morri, era casada com um, ou ele morreu, então eu seria, e aí eu casei com outro, morreu, então eu sou esposa de quem? Do primeiro ou do segundo? Porque se eles não acreditavam na ressurreição, eles queriam fazer com que Jesus, né, respondesse aquilo. Então, antigamente eles acreditavam que, para eles, a ressurreição se ia reencontrar com aqueles
as pessoas que a gente ama e a reencontrar com todos que nós convivemos, aqueles que eram próximos, né? Quem acredita em reencarnação, não vou adentrar nisso, mas eu não creio, né? Até biblicamente eu não creio. Mas aqueles que acreditam em reencarnação, eles acreditam que as pessoas voltam, os espíritos voltam para se encontrar para evoluir. Não é isso que Jesus nos relata, é tanto que ele vai falar isso. Então, não existe isso de reencontrar. Jesus deixa isso claro. Aí ele fala assim, e Jesus responde-lhe dizendo, gente, as respostas de Jesus Cristo eram sempre muito perfeitas, muito diretas, né? Porventura vós não errais em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Ele faz a perguntas diretamente aos saduceus. Ei, será que vocês conhecem mesmo a Escritura? Aí eu te pergunto, você está conhecendo a Escritura para responder às perguntas que te fazem? Porque é fácil falar se a gente não conhece as Escrituras. Então a gente começa a errar. Então a gente começa a crer em coisas que nos é imposta ou nos é dita. E quando a gente abre, as Escrituras falam por si mesmo. Então eu vou continuar a palavra, mas eu lembrando que a gente precisa crer nas Escrituras. As Escrituras nos abre para esses olhos espirituais, nos dá as respostas necessárias. Aí ele continua, porque ao ressuscitarem dentre os mortos, eles nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. Aqueles que ressuscitaram no dia, na segunda, né, vinda do Senhor, ou que não morreram, né, que serão arrebatados, né, que os mortos virão antes, e a gente vai ser arrebatado, a gente vai se tornar como os anjos. Os anjos, por exemplo, não têm sexo, a gente não se casam, eles ficam 24 horas adorando a Deus, adorando ao Criador. É assim que será nós. Por isso que a gente fala que a glória da segunda casa será bem melhor do que a primeira, porque não terá dor, não terá ranger de dente, não terá nada. Eu quero estar na primeira chamada do Senhor em nome de Jesus. Se Ele me permitir, eu quero estar ali, porque eu não quero passar pelo ranger de dentes, pelo tudo aquilo que a gente fala no Apocalipse. Então, a gente precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Então, não vai ter casamento. Então, você não vai encontrar, não vai ter. A gente vai estar em adoração. A gente vai viver a plenitude do Senhor Deus. Vamos viver para adorá-lo. Aí quando ele fala assim, e quanto aos mortos que ressuscitarão, não leste no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Portanto, vós errais grandemente. Então, a gente erra por não conhecer as Escrituras, ou por interpretar mal as Escrituras. Ele é o Deus daqueles que ressuscitarão. Moisés, Abraão, Jacó são, sim, aqueles eleitos. A gente sabe que a gente fala, né, pelo menos no meio evangélico, quando a gente fala se a gente está, né, no seio de Abraão, no colo de Abraão, por isso, porque a gente tem a certeza que quem morreu em Jesus ressuscitará e irá para a glória. Amém? Então hoje eu te pergunto, se ainda crê nessa situação? A gente às vezes está vivendo lutos, a gente está ainda fazendo menção e os mortos aos mortos. O Senhor tem falado muito sobre isso, eu não sei porquê, se é até para comigo mesmo, mas deixar os mortos aos mortos.
E a gente tem que pensar que aqueles que morreram com Jesus serão ressuscitados e serão como anjos, se viverão para adorar o Senhor Jesus. Amém? Só até aqui. Irmãos, compartilhem. Essa live pode tocar, esse vídeo pode tocar algum coração que precisa ouvir. Falar sobre luto não é fácil. Falar sobre ressurreição, coisas que a gente tem que crer com o coração. E o coração humano, ele é um coração impalpável, né? Que quer que a pessoa esteja presente, e a gente tem que crer numa coisa muito maior, vindoura. Então não é fácil. Compartilhe, talvez alguém esteja precisando ouvir essa palavra. Você tem o Face, tem o Insta e tem o YouTube. Seja um discípulo do Senhor nessa terra. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom, Adonai. Uma noite de paz.